O futebol. Conta a história que no distante ano de 2197 a.C., na China, soldados de uma dinastia costumavam chutar os crânios de seus adversários mortos por entre estacas cravadas em um campo, e que, posteriormente, os crânios foram substituídos por bolas de couro, que em chinês se chamava Tsushu. Posteriormente, atravessando a história do mundo e suas transformações, o que era chamado de futebol se adaptava às suas realidades e às suas crenças, até chegar à Inglaterra por volta de 1580. Agora, já com alguma sistematização de regras, o futebol é um esporte essencialmente aristocrático, de elite. Apenas a realeza ou os poderosos ricos tinham a condição de praticá-lo. No Brasil, sua chegada é datada no ano de 1894, através de um paulista chamado Charles Miller. O futebol era destinado à raça branca e rica. Os negros começaram a ser aceitos em clubes apenas por volta de 1920. Afinal, o que é o futebol? É um esporte? É um produto? Transformou-se num produto esportivo moldado pela filosofia capitalista do consumo? São questões interessantes, pois até 1970, no ano do então trimundial do nosso selecionado no México, equipe que contava com nomes consagrados como Pelé, Jairzinho, Gerson, Tostão, entre outros, o futebol não tinha a abrangência de hoje. É bem verdade que os meios de comunicação contribuíram muito para essa importância do futebol. Ou será o contrário? Neste tal sistema capitalista, onde tudo é transformado em matéria de consumo, o esporte passou a ser um meio de venda importante. Não só pela exploração das placas de publicidade nos estádios, pelas logomarcas estampadas nas camisetas dos clubes, nem pelos valores pagos pelas transmissões dos jogos pela televisão, rádio e plataformas digitais. Hoje, os mercados do futebol movimentam milhões de dólares. O antes jogador de futebol, hoje é um grande atleta de alto rendimento. E quanto maior for sua capacidade de produção em campo, maior será a sua valorização. E, consequentemente, maior será sua capacidade de persuadir o público que o acompanha pela televisão a comprar este ou aquele produto. Nas escolas, nas ruas, campos e construções, como diria o grande compositor Geraldo Vandré, toda e qualquer criança, quando perguntada, responde que, quando crescer, quer ser atleta de futebol. Inclusive, mulheres, que naturalmente também entraram no mercado da bola. Atleta de futebol hoje está alçado à posição de ídolo, astro, herói, capaz de resolver todo e qualquer problema do povo brasileiro em um chute, uma cabeçada, uma defesa, um gol. Em uma partida de futebol estão subentendidas todas as agruras do povo brasileiro. A deficiência de saúde, habitação, segurança e educação ficam, digamos, anestesiadas e esquecidas quando a bola rola. Texto do nosso apresentador, professor Carlos Alberto Paulista. Olá, amigos que nos acompanham aqui através do canal do Grupo Mauá de Comunicação. Nós, do Papo Cabeça, nessa quarta edição, trazemos hoje um dos assuntos mais interessantes e mais empolgantes, mais apaixonantes do mundo, que é o futebol enquanto esporte, enquanto ferramenta de educação, enquanto produto, enfim, culturalmente um dos esportes mais falados e jogados mundo afora. E hoje, em especial, nesse momento que nós estamos gravando esse programa, 11 de julho, um dia importante na história do futebol de Arroio Grande, porque se comemora mais um aniversário do glorioso Grêmio Esportivo Internacional, o nosso Catorrito. Digo nosso por me considerar um torcedor, um colaborador, enfim. Aprendi a gostar de futebol em Arroio Grande também através do Grêmio Esportivo Internacional, através do estádio Silvio Carlos Ferreira, de pessoas que eu conheci lá dentro do clube, em especial pessoas que até hoje fazem parte do nosso ciclo de amizade, até porque moramos numa comunidade
não tão grande assim, embora o futebol ele tenha essa capacidade, né, de tornarmos o Arroio Grande, uma pequena cidade do extremo sul do Rio Grande do Sul, também grande em função do futebol. E eu gostaria, nesse momento, de abrir esse programa apresentando aqui alguns convidados de início. A ideia é fazer uma charla, ou seja, uma conversa até certo ponto informal, que possa não apenas celebrar o aniversário do Caturrita, mas também celebrar um pouco da vida, falar de futebol, falar de coisas importantes, num momento tão de reclusão, de distanciamento social, enfim, de pandemia, mas vamos falar de vida e nada melhor que falar de vida, falar de futebol. Comigo hoje eu tenho aqui o prazer de ter como convidado um amigo de longa data, Humberto Nunes, para quem não sabe, obviamente depois ele vai se apresentar. Humberto é filho do Bonifácio Ubirajara da Pocilca Nunes, seu Gita, que inclusive empresta seu nome ao nosso ginásio municipal. Eu até vou deixar depois para ti, Betinho, falar mais do seu Gita, não como teu pai, mas como um atleta de futebol, enfim. Murilo das Neves Costa, ex-atleta de futebol profissional, treinador de futebol, hoje jornalista, enfim, com uma larga experiência no futebol como um todo, como atleta, como dirigente, como torcedor. Tem uma passagem belíssima no futebol do Rio Grande do Sul também, Murilo. Muito obrigado pela presença e depois eu deixo para te fazer as tuas considerações. Também o advogado, o pesquisador, poeta, escritor, amigo de longa data, Pedro Jean Bittencourt Júnior, autor do livro O Clássico, que também vai ser abordado nessa nossa perspectiva. De antemão, Juninho, nós do Grupo Mauá de Comunicação temos o prazer de te agradecer pela presença e pela contribuição. Como eu falei anteriormente, por ser um tanto quanto acelerado, eu, enquanto professor de educação física, né, enquanto ariano, enquanto paulista, enquanto pernambucano, a ideia aqui é fazer, obviamente, além da alusão ao Caturrita, fazer uma alusão ao esporte local, que é uma das premissas ou uma das características que o Grupo Mauá de Comunicação traz às plataformas digitais, né? Se falamos lá no início do futsal, falamos de Arroio Grande, depois abordamos as questões da cultura, da educação, também em Arroio Grande. Tive o prazer de entrevistar também o Miguel Conceição, que hoje está em São Paulo, né? Pesquisador da educação física, falando sobre prescrição de exercícios físicos também para Arroio Grande. E hoje é um prazer imenso ter esse time aqui conosco para falar sobre futebol. E rapidamente, Betinho e Murilo e Juninho, antes de passar a bola para o Beto, que vai ser o primeiro a fazer as suas considerações sobre o futebol, Beto, e sobre as questões que envolvem o Grêmio Esportivo Internacional, e claro, por consequência, o Esporte Clube Arroio Grande. E eu conversava anteriormente com o Juninho, eu queria trazer também alguma coisa sobre o Liverpool, sobre outras equipes, né, Juninho, que teve aqui o Arroio Grande, e no livro clássico o Juninho aborda bem. Betinho, Osvaldo, Oscar, Nico, Denimundo, Tino, o Silvio, Titinho, Murilo das Neves Costas, o Fininho, Fábio Lima, Cacá, filho do Maneca, Henri, filho do Ex, Zé Bonifácio Marfisa, Agapito, que nós perdemos essa semana com 93 anos, é um outro motivo desse programa, Seu Gita, Fábio Benhur, que jogou no São Paulo de Rio Grande, Júnior, que jogou no São Paulo de Rio Grande, Fernando, Gato Fernando, que foi goleiro também de futebol profissional em algumas equipes, Jefferson Machado Oliveira, que também rodou alguns clubes do país, em especial esteve no Pelotas, esteve no União São João de Araras, esteve na China. Falando nessas pessoas, desses jogadores de futebol, Betinho, que são aqui de Arroio Grande, nasceram aqui em Arroio Grande, foram atletas profissionais de futebol. Isso demonstra exatamente essa paixão que nós temos pelo futebol, né? Em especial pelo futebol de Arroio Grande. Falando nesses nomes, o que te remete, Betinho, falar em futebol? Obviamente, tem o teu pai, seu Gita, tem o aniversário hoje do Caturrita, que tu jogou, inclusive, no Caturrita. O que seria possível falar aos nossos espectadores, né, que muitas crianças estarão nos vendo, apaixonadas, pessoas que gostam do futebol. Eu, como professor, tenho uma vasta relação de amizade com crianças e jovens, enfim. O futebol na tua vida, o que é exatamente numa cidade como a nossa? Primeiramente, eu quero agradecer ao convite para participar do programa e dizer que o futebol dentro da minha casa foi berço, desde berço por gente, sempre com a bola, jogando bola. E depois, isso através do meu pai. Do meu pai, que era Caturrita.
o meu pai de criação também era doente internacional. Então, eu basicamente me criei lá dentro do campo do Caturrita. Mas nós tínhamos a liberdade de escolher em que time jogar e que time ser, né? Lá em casa, eu e o Cacá somos da Arroio Grande, o resto tudo é Caturrita. Minha mãe era Arroio Grande também. Então, eu joguei primeiramente, eu vi aquele tempo do Massimiliano Munhoz, que morava na frente de casa, aqueles times todos ali, e a gente era guri, a gente era jogava a bola no intervalo, batia uma bolinha ali e depois ia ver os treinos do Internacional. Então, aquilo foi como é que você foi brotando na gente mais ainda um desejo pelo futebol, porque o pai tinha jogado no Grêmio, jogou no Brasil, entendeu? Então, o futebol na minha vida foram 20 anos que eu joguei entre Arroio Grande e Internacional, 21 anos. Né? Então, eu tenho a minha formação, grandes amizades, tudo foi através do futebol, entendeu? E comecei no infantil do Internacional, era infantil na época, parece que sim o nome, não me lembro, depois foi júnior, era guri, de 10 anos, assim, infantil. Quem organizava era o Casca, pai do Frane, pai do Zé Cláudio. E depois fui para o Arroio Grande, quem organizava no Arroio Grande era o Marcos Cristi e o Oscar. Né? Mas ali no Internacional, eu conheci o Oswaldo, né? O Oswaldo foi embora e tal, então o Arley, o Varzinho, o Rubens Maxud, entendeu? Então a gente foi, e indo para o Arroio Grande, nós tínhamos lá no Arroio Grande o Tunico, né? Que eu era pequeno vendo o Tunico jogar, né? Então o Tunico, o Orlando, o Ivo Lúcio, o Paulinho da Barraca. Então, e o futebol foi entrando na vida da gente assim, e eu cedo eu gostava, acho que jogava um pouquinho também, fui galgando. Então, eu te digo assim, ó, a minha vida sem futebol, espelhado nessa gente que eu te falei, nesse pessoal que eu te falei, que tu citasse aí o Oscar, meu Deus do céu, o Oscar, o próprio Cacá e meu irmão, né? O Murilo que está aqui, esses outros mais novos aí que tu citou, esses eu de fato não acompanhei. O Marfisa a gente acompanhava muito pelo rádio, o Marfisa jogava na Avenida, então o Rio Grande, quantos anos o Marfisa jogou contra o Grêmio? Vamos ao Rio Grande ver o Grêmio jogar contra quem? Contra o time do Marfisa. Né? Então foi um espelho. Depois eu vim jogar anos, depois do futebol profissional, eu vim jogar muitos anos, ainda joguei com o Marfisa. Então, para mim o futebol é parte, assim, da minha vida como um todo. Perfeito. A gente vai voltar contigo depois, Beto, mas interessante essa questão, Pedro, deixar para ti que eu, daqui a pouco na tua fala, abordar essas questões que o Betinho colocou, Pedro. A questão da paixão, do desejo. O mais interessante na fala do Beto, né, foi a questão dos nomes que ele trouxe, né? Então, a preservação da história do futebol de Arroio Grande, obviamente, estão nesses nomes que o Beto citou, né? Alguns deles eu conheci não jogando futebol, eu cheguei depois aqui, cheguei em 83, se não me engano, mas sei das várias histórias que o Beto coloca ali, porque convivi mais no Caturrita, convivi no Arroio Grande também, e grandes amigos eu tenho nos dois clubes. E falando nisso, Murilo, essas questões que o Beto levanta de história, né, de preservação, de paixão, de desejo, que ele aprendeu convivendo com essas pessoas, não só pelo exemplo do pai dele, da família dele, dos irmãos, Cacá, enfim, Birinha, tu que fosse atleta profissional, é filho de uma das referências, grande liderança do futebol, né? Não só do futebol, mas eu falo em especial do futebol, porque eu convivi com teu pai, seu Issa Costa, né? Tu tens grandes histórias a falar, não só aqui no nosso Caturrita, né? No futebol de Arroio Grande, como também do futebol profissional, né? Algumas passagens, assim, para quem é nosso aluno aqui na escola, enfim, já foi nosso aluno em outras escolas, o Murilo é um dos protagonistas, um dos participantes, um dos atores da histórica campanha que o Brasil de Pelotas fez na década de 80, enfrentando o grande Flamengo. O Flamengo do Zico, do Adílio, do Andrade, do Filhol, do Moser, enfim. O Murilo é um desses atores, um desses atletas que estavam lá. Mas independente disso, Murilo, o futebol na tua vida, tu como ser humano, tu como homem, pai de 2 filhos, enfim, futebol de Arroio Grande especial, numa data tão importante para nós católicos, né? 11 de julho,
O que você poderia dizer um dia que nem hoje, nesse belo dia de sol, Murilo? Obrigado, Paulista, pela oportunidade. Parabéns ao Grupo Mauá de Comunicação. E é verdade, Paulista, hoje é um dia histórico, né? O aniversário do nosso Caturrita, um clube tradicional, não só na cidade de Arroio Grande, mas a nível estadual. E eu quero te dizer, Paulista, que o futebol, desde pequeno, sempre esteve na minha vida. Em casa, com o incentivo do meu pai, dos meus irmãos, eles sempre gostaram de futebol e jogavam em clubes, e eu sempre, como um guri que gosta, ia olhar esses jogos. Então isso aí me aproximou muito do futebol, e eu fui crescendo, olhando o Caturrita jogar, quando na época forte, na época que o futebol amador era uma potência, né, de bons jogadores, não só em Rio Grande, mas na região. E eu acompanhei várias e várias vezes o Caturrita jogar em casa e até mesmo fora. Acompanhava em excursões, tempo que o Caturrita levava um ônibus cheio de torcedores, de memoráveis jogos em Santa Vitória, em Pedro Osório, Canguçu, enfim, em toda essa nossa região e até mesmo no estado. Então, eu quero te dizer, Paulista, que esse Caturrita, que hoje faz 77 anos, tem muita história, né, para ser contada, para ser comemorado, embora hoje o clube não disputa nenhuma competição a nível estadual, mas mesmo assim tem muita história para contar e fica sempre a esperança de um retorno e um gostinho de querer mais, de aos domingos à tarde ir no campo do Caturrita. Hoje vai jogar contra determinado time, já era a programação do final de semana, era o pessoal da cidade, o pessoal olhar os torcedores e olhar o nosso Caturrita, né? Já era a programação do final de semana, era o jogo ao domingo de tarde. E a gente fica com um vazio, né? Depois que Caturrita e até mesmo Arroio Grande se aventuraram a participar de uma competição a nível estadual e profissional, hoje os nossos clubes estão fechados, mas a gente sempre fica na esperança que haja um retorno. Perfeito. Assim, são duas falas interessantes e pertinentes àquela nossa proposta que o Grupo Mauá de Comunicação tem em fomentar exatamente essas questões, Murilo, Betinho e Juninho, que as questões do Arroio Grande, né? Do Arroio Grande. Podemos abordar questões como políticas públicas voltadas para o esporte, que nesse momento está faltando não só em Arroio Grande, mas no país como um todo. Temos duas grandes equipes, dois grandes estádios praticamente fechados por questões estruturais, questões financeiras, que é o que, obviamente, abala todo um sistema no mundo, não só no Brasil, não só em Arroio Grande. Dito isto, meu caro amigo Pedro Jean Bittencourt Júnior, que, aliás, é o autor desse livro aqui, o clássico, vou deixar para o Juninho falar mais à vontade depois. É uma obra inspiradora, uma obra interessantíssima para quem ama o futebol, para quem gosta de futebol, para quem gosta de esporte, né? Para quem gosta de esporte, vamos colocar assim, porque aqui dentro estão diversos atores que construíram não só a história de Arroio Grande, do futebol de Arroio Grande, mas a história de Arroio Grande. E o Murilo, Pedro, aborda questões interessantes, futebol amador, saudades, a programação de final de semana, que era ir para a praça esperar para ver qual carro ia chegar de fora com mais jogador de fora, enfim. O vazio que ficou nesse espaço que, no término dessa proposta que nós tínhamos até então, que nós tínhamos dois clubes ativos na cidade, Arroio Grande e Internacional, a questão da profissionalização, né, que o último jogo, se não me engano, foi em 94, né, e se não me engano está no livro, né, oficial, sim, 94, quando o Caturrita ganhou de 4-1, se não me engano, não é? Lá no estádio Astorgildo Silveira Machado, o estádio do Saci, enfim. Julinho, antes de abordar as questões específicas do livro, eu queria que tu falasse um pouco mais sobre essa tua experiência com relação ao futebol. Não sei se tu chegou a ser algum meia habilidoso, ativo no Caturrita, no Saci, não?
Fica à vontade, então, vamos ver. Boa tarde, Paulista. Cumprimentar aí os companheiros de mesa, né? O Humberto das Neves Nunes, o Betinho, o Murilo. Cumprimentar também o pessoal do Grupo Mauá de Comunicação. E dizer que, nesse momento, né, nós estamos passando de reclusão, tendo, inclusive, que fazer o programa de máscara, né, que não é lá uma fórmula das mais agradáveis, mas é a mais segura, e nós temos que seguir a ciência e as recomendações da medicina. Mas falar que o futebol local é tão importante e tão influente nas nossas vidas e de tantos outros, que a prova maior é que hoje, 26 anos depois da última partida oficial disputada, 26 anos depois, 26 anos é uma geração, nós estamos aqui abordando o futebol do Rio Grande. Falando do passado, naturalmente, porque se fazem 26 anos que não tem mais jogo de bola oficial, de futebol de campo, com uma certa saudade, nostalgia, mas também pelo aspecto histórico, né? Eu gosto muito de futebol, muito, talvez até mais do que devesse, porque o futebol, às vezes, nos aliena completamente de outras coisas. A gente passa um domingo, olha jogo de manhã, de tarde, de noite, não nesse momento agora, mas em tempos normais. Mas eu gosto, talvez mais ainda, de história, né? Porque as coisas não acontecem por acaso, não saem do nada. O Beto estava contando por que se tornou um jogador e um apaixonado por futebol, o Murilo, na mesma linha. Não é? O boleiro paulista, e eles foram jogadores, o boleiro, via de regra, não gosta muito de história, ele gosta mais do fato, do ato em si. Né? Mas as coisas todas elas são interligadas. Eu, por exemplo, nessa mesma época que o Betinho jogou no infantil, que era o infanto juvenil, eu jogava no Arroio Grande. E nós tivemos um problema seríssimo, porque o Beto e o Cacaio, né, transitaram pelos dois infantos, e quando estavam junto com a gente, era uma beleza, que eram uns craques de bola, mas quando tu pegava eles do lado contrário, era terrível. Né? E eles estavam ali definindo exatamente para que clube local eles jogariam. Mas o que me encantou no futebol, a minha influência maior, foram diversas, mas uma, é preciso que eu diga, até aproveitando a presença dele aqui, foi ser vizinho de porta do Gita. O Gita, que eu me mudei para ali, para onde a família do Betinho morava, próximo aos 10 anos de idade. O Gita tinha, nessa época, 40 anos, mais ou menos. Ele faleceria muito precocemente, com 47, se não me engano, não é, Beto? O Gita morreu com 47 anos, novíssimo. Né? E quando nós mudamos para ali, ele tinha perto dos 40 anos. E aí eu comecei a ver as histórias daquele cara. Vizinho de porta, que todos os dias estava na calçada. O cara participou com o Grêmio da primeira vitória de um time gaúcho fora do Brasil. E de um dos primeiros times brasileiros a ganhar fora do país, que foi o Grêmio, vencendo o Nacional de Montevidéu em 1948 por 3-1, em pleno estádio Centenário. O Gita jogou aquele jogo e estava ali na minha frente. O Gita participou de uma excursão à América Central, jogando contra Honduras, El Salvador, Guatemala, países que eu, nos meus 10 anos de idade, pensava, meu Deus, onde é que fica isso? O Gita jogou no Maracanã, teve a perna quebrada pelo bigode lateral do Flamengo e da seleção brasileira. E estava ali na nossa frente, pai dos guris que a gente brincava. Eu ficava impressionado com as histórias que aquele camarada contava. Inclusive, a dona Heloísa, a mãe do Betinho, tinha umas plantas, né, Beto, que foram trazidas às mudas da América Central, no pátio da casa dela. Eu achava aquilo impressionante.
Como é que isso veio parar aqui no Arroio Grande? Então, são influências. O Gita, evidentemente, já tinha parado de jogar. E uma outra influência que eu tive, quero deixar aqui a minha homenagem, né, é o Agapito, que também jogou no Grêmio, foi contemporâneo do Gita, né, e que depois, por ser cliente do escritório de advocacia do meu pai, amigo do meu pai, meu amigo, meu cliente também, me contava histórias extraordinárias do futebol local. Então, tudo isso vai gerando em ti um gosto, um sabor por aqueles personagens, né? Depois eu, por uma amizade inicial com o Davi, irmão do Murilo, intermediário, ali não é o mais velho, mas não é dos mais novos, eu, por uma amizade com o Davi, eu comecei a frequentar muito a casa do seu Issa. E lá, né, Murilo, se vivia intensamente o futebol. Todos os rapazes ali jogavam, né, nos dois times ali, e o Issa mesmo tinha sido jogador, iniciando no Arroio Grande como goleiro, que é uma curiosidade, né? E depois como ponta-direita do Arroio Grande, passou para o Internacional no ano seguinte. Bom, aí só para dizer rapidamente, porque é muita coisa para falar, né? Aí tem início a história da fundação dos dois clubes, né? O Arroio Grande mais antigo, de 1939, e esse livro aqui, o clássico, escrito por mim em 2010 para ser lançado em 2011, foi uma ideia do então secretário de Cultura, o Ricardo Freitas, o nosso amigo Donga, porque, vejam bem, se hoje faz 26 anos que o futebol parou, naquela época, né, 2010 faziam 16. A história vai se perdendo, fica só o depoimento oral que o Murilo e o Betinho estão trazendo aqui, poderia ter outros, né, o Batata, enfim, o Herres, o Aires, né, outros que jogaram, mas os depoimentos da fundação dos clubes, dos primeiros jogos, porque tem muito pouco documento a esse respeito. As pessoas estavam ficando velhas. E o Donga teve essa preocupação. Vamos resgatar as origens do nosso futebol local, a fundação dos clubes. E eu tive sorte, para encerrar a minha participação nesse primeiro bloco, de que consegui pegar depoimentos desse período com 4 personagens. Né? O Rocco, Hermete Rocco Ardizoni, que já faleceu, né? O Marcial Ribeiro, que também já faleceu, o Agapito, que recentemente faleceu, e outros, né, como o Sérgio Papagaio, né, que não era da idade desse, mas também que viveu o futebol lá atrás. Então, isso não existe mais. Esses depoimentos estão aqui e não se conseguiria mais, né? Porque são pessoas que ultrapassaram aí a barreira dos 80 anos e não estão mais entre nós. Então, fica esse registro aí. Eu acho que a tua ideia é lançar, colocar esse programa no próximo ao Dia do Futebol, que é 19 de julho, né? Hoje, 11 de julho, que é o dia da gravação, aniversário do Grêmio Esportivo Internacional, e nesta semana, infelizmente, tivemos a perda do Herotildes Moraes, o Agapito. Então, fica tudo conjugado, tudo contextualizado para essa grande história que tem o futebol de campo no Arroio Grande, que infelizmente não existe mais, mas que deixou muitas marcas em cada um de nós, que a gente precisa repassar isso para as atuais gerações. Perfeito, Pedro. Obrigado pela essa introdução, tanto do Pedro como do Beto, como do Murilo. É interessante que a gente coloque que a ideia de se levar esse programa ao dia 19 de julho, porque é o dia do futebol, assim denominado por conta de uma homenagem que a então CBD, em 1976, a então CBD, hoje CBF, elegeu como 19 de julho o dia do futebol, homenageando o Esporte Clube Rio Grande, aqui de Rio Grande, né, que foi fundado em 19 de julho de 1900, pode ser, agora não me lembro exatamente o ano de fundação do Rio Grande, mas o dia 19 de julho... 1910. 1910, perfeito, Juninho, obrigado. 19 de julho de 1910, a CBD em 76 escolheu como dia do futebol, 19 de julho, em homenagem aqui ao Esporte Clube Rio Grande, que inclusive tivemos vários arroio-grandenses jogando aqui em Rio Grande,
Inclusive, eu tenho uma camisa 10, quem me deu ela foi o Henri Gomes Medeiros, que à época jogou pelo Rio Grande. Dito isto, Beto, o Juninho aborda questões bem interessantes que eu já estava meio cutucando para falar, né, Beto? Eu falo, não, porque na realidade isso aqui é uma charla, como colocou aqui o Juninho. Eu só queria fazer uma correção, não é 1900 e não 1910. Perfeito. 19 de julho de 1900, Esporte Clube Rio Grande. Que são os primeiros clubes do Brasil, o Rio Grande e a Ponte Preta, que são de 1900, né? Sim. Depois em outros, como o Grêmio, que é 1903, por exemplo. Mas o Rio Grande é exatos 1900, é considerado o clube mais antigo do Brasil, o vovô, e por isso a homenagem, Dia do Futebol, 19 de julho de 1900, a fundação do Rio Grande. Ótimo. O Fluminense é de 1902, para ter uma ideia, numa pesquisa que eu fiz, né? E o Botafogo, 1904. Só detalhes históricos, porque como vai ter muita criança, Alberto, muita juventude nos observando, até porque hoje, embora eu seja aqui o mais novo dessa mesa, de repente, acho que o mais novo sim, mas eu trabalho com muita criança, trabalho com muito adolescente, e que não viram o que eu vi no futebol local. Por isso que é importante vocês estarem conosco aqui hoje, né, o Juninho como pesquisador, como historiador, como advogado, como poeta, enfim, vocês como atores do futebol realmente. E no início eu falei naqueles jogadores todos que fizeram parte da história do futebol. Eu me esqueci de colocar o nome do Vaguinho Setano Gonçalves, que ele é filho do Marfisa, não foi atleta de jogador profissional, mas hoje está na base do Grêmio, um dos responsáveis pela formação de atletas profissionais lá no Grêmio, para a qual eu mando o meu abraço. Roberto, o Juninho levantou uma questão interessante, né? As coisas não acontecem por acaso. Achei muito interessante a colocação, esse momento que a gente está aqui hoje, nesse ambiente, nessa escola, né? A qual eu agradeço imensamente aqui o espaço. Embora seja estou diretor, mas, enfim, uma comunidade, um espaço público que nós utilizamos para fazer educação. Esse momento também é um momento de educação. Nós estamos, como colocou o Juninho, fazendo história, ou contando história. História verdadeira, história que realmente aconteceu, não é? E o Juninho ainda coloca que o boleiro não gosta de história, eu gosto do fato, uma frase muito legal, né? E ainda citou o seu Gita, e através do seu Gita, contando as questões, a história do seu Gita no Maracanã, na América Central, a primeira vitória fora do país, o enfrentamento lá com o Nacional, lá em Montevidéu, no Centenário, estádio que eu fiz questão de conhecer, Pedro, já estive lá algumas vezes, lá é realmente, para quem ama futebol, para quem gosta de futebol, é um ambiente mais do que inspirador, mais do que histórico, mais do que chega a dar medo quando tu vê aquele baita troço, né, vazio. Por que eu falo isso? Né? Porque o jogador de futebol, obviamente que é teu pai, mas eu vou deixar de lado por ser teu pai, né? Eles se tornam ídolos, né? Eles se tornam heróis, eles se tornam super-homens, né? Como colocou, eu achei legal a entonação da avó do Juninho. Ele estava ali, ele era meu vizinho, o Gita, que o Bigode quebrou a perna no Maracanã. Quer dizer, chega a ser é mais do que uma história, é mais do que um momento, realmente é o fato, Falando isso, a que te remete mais essas questões todas do jogador de futebol, Beto? Ser ídolo, ser herói, ser super-homem, né, ser referência, vendo o que a gente vê hoje em alguns jogadores de futebol, não vou citar o nome de ninguém aqui, tá? Alguns jogadores de futebol se comportando da maneira que se comportam. Primeiramente, dizer assim, remetendo para os tempos de hoje, não por ser meu pai, ele e o senhor Capito, na época, hoje tu desponta um guribol de bola, que se destaca, vem um empresário e leva. Né? Ele saiu daqui, meu pai saiu daqui com 16 anos, foi estudar em Bagé, lá jogou no Guarani em Bagé e tal, foi para Porto Alegre estudar e foi pelas qualidades dele, assim, não teve empresário, o feito que ele teve em 48, no HP, está no número dele, o que eles fizeram foi enorme. Hoje o filho da gente vai jogar no Grêmio, vai jogar no... Mas tem um empresário lá, tem a questão financeira, econômica, na época era o romantismo, o futebol não tinha esse vigor físico, era mais arte, era mais espetáculo. Né? Quem jogava se destacava, quem jogava mesmo era um destaque. Então, o fato deles terem ido jogar no Grêmio, naquela época, sem uma intermediação de ninguém, o
O pai meu estava jogando uma partida no Colégio Rosário e passou o Paulo Bubel, o treinador do Grêmio, e foi... No Bumba, né? No Bumba? Não, Bumel. O Bumba veio depois, conhece, né? Ele convidou o pai para jogar. O pai estava jogando um jogo de colégio, escolar, mas já tinha jogado em Bagé. Então, foi por... Não tem empresário, não tem treino, não tem... Então, o feito que eles fizeram, foi, eu acho extraordinário, em 1940 e pouco. Aí, complementando o que o Juninho falou sobre o pai, o Gita, ele é um cara, ele amava extraordinariamente futebol. E ele, na frente de casa, o Juninho também participou, ele pegava uma bola ali e fazia a gente cabecear, tirava fez cabeça de olho aberto no buraco daquela janela. Então, o bastante devia ter uns 40 por 40, e tem que ser ali. E aí a gente tem que cabecear ali. Aí ele atirava, joga no peito, tinha que chegar e tem que botar na janela. Entendeu? Então. Esse treinamento deu mais certo com o Cacaio. O Cacaio. Cabecear bem, Cacai. O Cacaio aprimorou isso tudo. O Cacaio foi. E ele me lembra isso. O Cacaio não vai jogar nada, o Cacaio joga igual chuta de guardanapo, ele dizia, né? E o Cacaio foi que aprimorou, fez mais gols do Tarso. Nos treinamentos do Arroio Grande, que depois eu tive a felicidade de ser treinador dele, eu vou até contar como é que aconteceu isso, né? Terminava o treino e ele me colocava lá. O cara tá me judiando, eu sou filho dele, eu boto os outros a treinar e ele ficava ali. Bate o escanteio daqui, bate aqueles de manga, a gente chama manga curta, aquele da beirinha da área, bate assim. Era o primeiro pau. E batia 50 vezes, 30 vezes, lá no segundo. E ele disse, um dia tu vai me agradecer. Um dia tu vai ganhar, nós vamos ganhar jogo. Ou tu vai ganhar jogo, eu não vou estar mais vendo aí uma assistência tua. De fato foi. Entendeu? Então ele gostava desse do futebol e ele vibrava. Pena que ele ele, se fosse vivo hoje, ele ia passar na frente da televisão vendo futebol do jeito que ele amava e gostava do futebol. Bom, interessante, Beto, mas as colocações pela... Eu gostei muito dessa fala que tu colocaste do seu Gita, né? Da tal questão de cabecear várias vezes naquele buraco, ou de cruzar 50 vezes o escanteio, né? O seu Gita já tinha um precursor das metodologias de treinamento do futebol. É bom que você coloque isso. Porque hoje o futebol tem treinador até para cobrar lateral. Treinador de escanteio, treinador de falta, treinador de defesa, treinador de ataque. Quer dizer, o futebol, como tu colocaste muito bem, não tinha empresário na época do teu pai, hoje tem empresário para tudo no futebol. Tamanho é o produto que virou o futebol, né? E a introdução do nosso programa de hoje tem um texto que o Richard leu, e depois eu quero que vocês acompanhem depois, é bem interessante falando mais ou menos sobre isso, tá? Outra coisa que tu colocou é a questão do romantismo do futebol, que obviamente se perdeu ao longo do tempo em função dessas questões todas financeiras que hoje fazem parte do futebol mercado, né? Futebol negócio. A forma física ou o vigor físico que hoje se exige no futebol profissional e até amador é em função da ocupação de espaço, porque eu ocupando espaço melhor do que tu, eu vou produzir mais, por consequência eu vou ganhar mais. Também fruto do sistema que se vive, ou seja, o mais forte. Isso, né, como o Juninho falou, daria vários programas. E outra coisa que agora eu queria conversar com o Murilo, e deixar o Murilo se manifestar, Murilo, dessas histórias do romantismo, do boleiro gostar do fato, né? E são duas questões que eu queria te colocar. Eu conheço muito bem, mas conheço o Vico Aloísio, o Faneco, o Davi e tu. Quem é o melhor jogador de futebol? O Aloísio, né? Bom, essa é uma questão. A outra questão o que o futebol te deixou tivesse que sentar e eu trazer para essa sala aqui meus alunos aqui da escola, o que tu contarias para eles? O que o futebol poderia trazer de positivo para essas crianças, né? A vontade de viver, o vencer o obstáculo. O que tu deixou realmente de bom para ti o futebol, Murilo? Olha, futebol é um vício, né? Futebol, quem gosta de futebol sabe, para olhar jogos na televisão, encosta o carro para olhar uma pelada de campinho, né? Mas o futebol, eu no futebol fiz amizades.
Tenho amigos em todo o Brasil e até fora do Brasil. E isto me deixa bastante satisfeito e hoje eu tenho oportunidade, e falo quase que diariamente com uns quantos ex-companheiros e às vezes até foram meus adversários. Mas ficou uma amizade que vale para a vida inteira. E futebol, né, a gente sabe que futebol, hoje, naquela época não, né, tinha mais qualidade. Os jogadores jogavam, ao meu ver, tinham muito mais qualidade do que hoje, do que os dias atuais. E hoje ficou muito o preparo físico, né, ficou o futebol na mão de empresários. Os campos hoje, a qualidade... Hoje, campo de futebol não tem mais buraco, né? Na minha época, quando jogava no Brasil, era um campo só. Às 2 da tarde treinava o juvenil, às 3 o júnior, 4 horas treinava o profissional. E naquela época tinha preliminar, que hoje não tem mais. O jogo do profissional era 4 da tarde, 13h30, às 2 horas, 1h30, tinha preliminar no mesmo campo, entendeu? Hoje não treino mais no campo de jogo. Só, quem sabe, um trabalho e pouca coisa, mas tudo tem CT. Então o futebol ficou ficou profissional em todos os sentidos. Né? É rouparia, é alimentação, enfim, é preparação física. Futebol é comércio hoje. Hoje é comércio. Isto... né? E do futebol eu levo as histórias, as amizades, as lembranças de bons jogos, né? E é por aí. E quem é melhor? Aloísio, Fanego, Vico, Davi ou Murilo? Eu acho que quem jogou mais foi o Vico. O que tu acha, Juninho? Tu conversou com ele? O Vico tinha uma facilidade de bater na bola com as duas pernas, né? Batia forte, batia bem na bola. Só pode contrair um pouco. Eu acho que o Vico, ao meu ver, o melhor de todos. Com relação a isso, antes de ser chamado... Aí, vai. Não, mas com relação a isso aí, o melhor sempre é o que não jogou. Lá na família do Betinho também o melhor é o Birinha. Birinha, não fala isso aí. Sempre é o que não jogou, é o que não bateu o pênalti, não errou, né, é o que não fez o gol contra. Né? O futebol é curioso também por isso. Né? Fica sempre aquela expectativa em alguém e que depois fica nas conversas, né? Fica como aquela história encravada assim, de que o melhor é o que não jogou. O pessoal fala, o Zilnei jogava muito mais que o Silva. Exatamente, o Silva jogou no Brasil, jogou no Criciúma, teve no Cruzeiro, se não me engano, né? Então, são questões que aliás, alimentam essa paixão pelo futebol, né? Pode falar. No Gelsi? Não, sem dúvida, eu já ia tocar nesse assunto, né? Que além da gente estar aqui comemorando o Dia do Futebol e falando um pouco sobre as questões que envolvem o futebol local, né? Pelo aniversário do Canta Rita e falando do Arroio Grande, obviamente, e gostaria depois que o Juninho desse uma pincelada sobre os demais clubes aqui de Arroio Grande, que estão no livro também, se fosse possível, Juninho. Eu gostaria de citar, quando eu cheguei em Arroio Grande, só para dar uma situalizada assim, para quem está me vindo lá em Serra Talhada, para quem não sabe, eu sou pernambucano. Sabia que eu sou pernambucano? Não? Sabia. Tá. Serra Talhada para o mundo. Para o mundo, exatamente. Né? E quando eu cheguei aqui, eu tive a conviver com algumas direções, né, do clube do Caturrito. O Betinho adiantou algumas, não sei se foi o Betinho, se foi o Juninho que colocou. Eu não conheci, não trabalhei com a Massimiliano Munhoz, mas eu trabalhei na época com a banda, né, que era comandada pelo Ganso. Trabalhei com o seu Issa Costa, trabalhei com o Prego, o Ferreira, o Oswaldo Brito, o Ares Brito, o Luiz Carlos Soares Valente, enfim. Só para pontuar, assim, para colocar, né, as relações que a gente tem de amizade no futebol, em especial em Arroio Grande. E também o Murilo me chamou a atenção do Gelsi Lúcio, né? Ele é Lúcio, né? O irmão do Lica, né? Ou não? Isso, irmão do Lica. O Gelsi, irmão do Lica, irmão da Maria do Carmo, que também, né? Irmão de Djalma. Jogou nas duas equipes aqui. Jogou no Caturrita, jogou no Saci e jogou no Brasil de Pelotas. Depois do Rio Grandense, Rio Grande. Ótimo, ótima lembrança. A gente também não consegue, assim, né, de cima de tudo, mas o Murilo
prontamente nos chama a atenção, que é importante, né? A gente está comemorando dia 11 de julho o aniversário do Caturrita, 77 anos. Dia 19 de julho, o Dia do Futebol, e o Grupo Mal de Comunicação trazendo esse belíssimo informação, essa contagem de história. Tu queria te falar alguma coisa, Betinho? Não? Então, ô Juninho, então, é possível então, fazer uma rápida análise, fala sobre o que colocou o Murilo Betinho, obviamente em cima das tuas falas e até o livro, né? O Murilo colocou a questão do futebol vício, que o futebol é um vício, naquela época jogar por amizade. Hoje a questão do preparo físico fala mais alto, nós vamos entrar em outras questões, o empresário, a qualidade dos campos que melhoraram, né? Eu abordei ali com o Betinho, o seu Gita, naquela época já tinha uma certa metodologia de treinamento, hoje é muito mais específico, cada treinamento tem uma metodologia, né? Existem diversos profissionais inventando novos métodos de treinamento no futebol, esquema 352, esquema não sei o quê, não vamos falar, a ideia é falar sobre o futebol, do que ele se tornou. E uma última palavra que o Murilo utilizou foi comércio, futebol comércio. Tu que estivesse acompanhando, inclusive, a seleção brasileira, mundo afora, se não me engano, estivesse na Espanha, em 82, naquela magnífica seleção, não teve quem que teve? Na Itália? Em 82 foi o Plínio, né? Plínio e o Faneco, Foi um dos maiores traumas que eu tenho na minha vida, foi aquela seleção ter perdido aquele possível título, né? Tamanha a paixão que o futebol nos remete. Enfim, dito isso, Juninho, o que a mensagem, o que é possível falar sobre futebol após essas falas? Bueno, eu, tanto como observador, como pesquisador, eu tenho dúvida em tudo. Essa frase do Murilo, por exemplo, que a gente escuta bastante, de que antigamente tinha mais técnica, né? Eu tenho dúvida. Porque são épocas incomparáveis. É muito difícil fazer a comparação de época. Claro que existem questões que são... não há como negar. Por exemplo, os campos melhoraram consideravelmente. O preparo físico melhorou consideravelmente, né? Mas isso por si só não me convence de que os jogadores de antigamente fossem mais técnicos, né? Porque tinham os campos desfavoráveis, tinham menos preparo físico. Não me convence. Por quê? Porque hoje há uma supermarcação, né, dentro do futebol, nos sistemas táticos, há uma amarração. E existem grandes jogadores ainda se destacando, né? O campo, evidentemente, que ajuda, a bola ajuda, né? Mas eu não tenho certeza de que não houve evolução técnica também dos camaradas, porque se evolui em tudo, né? Mas é uma observação que o Murilo fez que é pertinente, e muita gente pensava assim, eu não tenho certeza. Eu acho muito difícil comparar. O que se transformou completamente foi a questão. Nós tínhamos antes um pré-amadorismo, depois um amadorismo, depois um profissionalismo, e agora um super, hiper, mega profissionalismo, né? Eu vou contar uma história aqui que para tentar fazer uma espécie de um desenho disso que eu estou falando. Em 1947, houve uma grande greve do futebol uruguaio. E os jogadores se reuniram e formaram o que chamavam de mutual, que era uma espécie de uma seleçãozinha lá, em 47 isso. E foram jogar, como estava em greve de futebol uruguaio, foram jogar nas fronteiras, no Brasil e na Argentina. Vieram aqui em Jaguarão e fizeram 2 partidas. Uma contra a seleção de Jaguarão e outra contra o Arroio Grande, que o Arroio Grande, em 47, tirando ali, provavelmente, o Gita, que estava iniciando, mas talvez não estivesse aqui, o Arroio Grande era a seleção da cidade. O Internacional custou a largar no cenário local. E o Arroio Grande foi jogar contra essa espécie de seleção uruguaia em Jaguarão. Para vocês terem ideia, jogava nessa seleção, o Aldir Chile, o escritor, meu amigo, assistiu essa partida. Jogavam Matias Gonzalez, o zagueiro, e Júlio Pérez, o meio-campista. Os 2 viriam a ser campeões do mundo em 1950, no Maracanã.
O seu Jesus Lúcio, né, pai do Ivo Lúcio, da família dos Lúcio, do Fábio Lima, jogou esse jogo e foi quem marcou o Júlio Pérez. Então, imagina o seguinte, eu vi aquele senhor magro, longilíneo, né, o Jesus Lúcio, que trabalhou anos no jornal Evolução, com aquele porte dele, e pensava nisso quando ele via ele caminhando pelas ruas do Rio Grande, lentamente, vagarosamente. Ele correu a tarde inteira do maior jogador da América daquele ano. O Júlio Pérez foi eleito, não sei se em 47 ou em 48, o melhor jogador da América. Isso é algo inimaginável nos dias de hoje. É como se pegasse os últimos jogadores daqui para jogarem contra Forlán, Soares, Cavani. Isso não tem mais como acontecer, né? Por quê? Porque naquela época havia uma espécie de pré-amadorismo, né? E depois passou para o profissionalismo, e hoje é um mega profissionalismo, tanto que aquelas peladas de fim de ano que os jogadores fazem, aí, beneficentes, são muito criticadas, que o camarada lá que vale milhões pode se machucar num jogo por nada. Então, são épocas completamente diferentes, é muito difícil da gente avaliar. Isso me encanta, me fascina do ponto de vista histórico, né? E de um ponto de vista romântico também, né? De que esses camaradas aqui do Rio Grande estiveram enfrentando jogadores campeões do mundo de 1950. Com relação à evolução, né, do futebol, nós tivemos aqui no Arroio Grande, durante 15 anos, o Arroio Grande é fundado em 39, o Internacional em 45, vamos botar a partir da fundação do Internacional. De 45 a 60, durante 15 anos, o Arroio Grande era tão superior que ele passou a disputar nos anos 50 a Liga Jaguarense, porque não dava para jogar aqui. Os outros times que tinham aqui, tu pediste para falar também, eram muito fracos. Então, o Arroio Grande disputou a Liga Jaguarense com o Nacional, com Navegantes, Cruzeiro e Jaguarão. Nos anos 60, o Internacional se preparou e formou um super time, que foi campeão em 61, né? Que é com aquele jogo que o Oswaldo Brito me contou a história, que foi um 3-2 de arrepiar. Né? O Internacional fez 3-0 e tomou 2 gols próximos do fim do jogo, aos 38 e aos 42. Depois, com os acréscimos, foi um filme de terror. Ali em 61, com aquela turma Prego, Vinícius, Sérgio Papagaio, Diabinho, Arizinho, que jogou nos dois, no meio de campo, Oswaldo Brito, Casquinha, ali o Internacional pegou uma hegemonia por meia dúzia de anos ali, nos anos 60. Nos anos 70, o Arroio Grande voltou a predominar. Os anos 80 foram de equilíbrio. Os anos 80 foram aqueles anos, os 2 ex-jogadores, aí lembro muito bem, foram os anos das patifarias, os clássicos que não terminavam. Naquela década, o que teve de clássico que não terminou, tinha pênalti contra um, o outro não deixava bater, derrubava um alambrado, não é, Murilo? E não patifavam o jogo, né? Era uma guerra, foi talvez um dos períodos mais acirrados ali. Eu até criei uma frase nessa época, nos anos 80, que vou dar como exemplo os dois que estão aqui, o Betinho ia lá pelo Arroio Grande e o Murilo pelo Internacional, o Murilo até estava no Brasil, mas só simbolicamente. Eles não queriam ganhar o jogo. O mais importante era não perder para o rival. Então, tu tinha que dar um jeito de não perder. Eram umas retrancas horrorosas, né? Isso está no livro, inclusive, a lista dos resultados. Era muito 0-0 e muito jogo que não terminou. Se sobressaiu nessa época o Cacaio, fazendo muitos gols, quando não teve no futebol profissional, é um dos maiores goleadores da história dos clássicos. Junto com o Martim lá atrás, né? O Martim que era zagueiro do Rio Grande, não? O Martim, centroavante. Centroavante? Pai do Mingau. Pai do Mingau é centroavante, é? Pai do Mingau, centroavante, um dos maiores goleadores, só que naquela época não tinha tantos registros nos jornais. Eu não tenho quantos gols o Martim fez, mas ele fazia... O Oswaldo dizia, me contou, o Oswaldo Brito, como goleiro do Internacional, que clássico
O Internacional, para ganhar, tinha que fazer 2, porque o Martim fazia 1. Era a expressão que ele usou. Enfim. Então, os anos 80 foram de absoluto equilíbrio. Nos anos 90, teve a grande vitória do Arroio Grande naquilo que eu chamo do clássico do século, né? Que é de Sobradinho, que é a partida mais importante da história dos dois clubes, né? Entre eles, né? Porque o Internacional teve o jogo mais importante contra o Grêmio Lourenciano, em 64, decidindo ainda o campeonato de 63, quando foi campeão estadual. E o Arroio Grande teve 2 títulos estaduais anteriormente, mas entre os clássicos o mais importante foi o de Sobradinho. E, infelizmente, os demais convidados aqui estavam. Estávamos lá. Estavam os dois, todos vocês no Internacional. Com muito orgulho. Né? Que foi o derrotado naquele clássico por 2-0, o clássico do século, né? Com aquela grande figura que é o Cabrito, que nós temos que saudar aqui também. Sem dúvida, convidei inclusive a participar, mas foi para fora. O Cabrito, um símbolo do futebol local, que se consagrou ali, se consagraria também no Grêmio Lourenciano. Então, em 90, teve essa, digamos, supremacia do Arroio Grande por esse clássico, pelo campeonato, porque o Internacional ganhou muitos clássicos naquele período, né? E depois teve aquela aventura dos dois, do profissionalismo, que eu não vou julgar aqui se era necessário ou não, mas ali foi o começo do fim, né? A aventura do profissionalismo, aquilo, o Chile diz isso, deu um sopro de esperança nas equipes das pequenas cidades, né? O sopro de esperança do profissionalismo que se configuraria depois o final, né? Então, mais ou menos em linhas gerais, é essa trajetória no campo dos dois clubes, um contra o outro. Mas a história é muito mais rica, evidentemente. Murilo fez referência ao Betinho, jogos em Santa Vitória, em Jaguarão, em Pedro Osório, que era uma guerra. Né? Contra o Ferroviário? O Concórdia. Getúlio, né? Tem o Getúlio lá, né? Não tinha o Getúlio zagueiro lá? Que era uma... Não, o Getúlio era centroavante. Mauro. Mas era uma guerra, aquilo saía tudo debaixo de pedrada, de caneira e tal. Enfim, Jaguarão tinha o Cruzeiro de Jaguarão foi o primeiro campeão estadual da região, né? Fez um grande time, o time que teve a maior invencibilidade da história dos clubes daqui, em 61, se não me engano, o Internacional foi campeão de 63 com o título no ano de 64, naquela interminável tarde de pênaltis no Bento Freitas, né? Então, é uma rica história dos nossos clubes, né? Naquela época, por exemplo, enquanto existia o futebol de campo, o futebol de salão era tão incipiente e o futebol de 7 era uma diversão, um lazer de verão. Mas o que nos atraía a todos, o que nos encantava, era o futebol de campo. Como o Beto falou lá no início, ou o Murilo, o programa de domingo, né, onde os carros paravam na tela do campo, onde ia a família para tomar o chimarrão, né, comer pipoca e assistir os seus ídolos de verdade, o ídolo de carne e osso, aquele que tu convivia, que tu encontrava depois, isso, né, tem sim agora sim um pouco de saudosismo, de nostalgia, porque nós passamos a ser espectadores apenas de televisão ou do futebol de salão, né, nos últimos tempos aqui no Arroio Grande. Perfeito, acho que essas falas estão todas importantes, até acho não, tenho certeza que fui feliz na escolha dos nossos convidados, o Beto, Murilo, Juninho, enfim, e a ideia do Grupo Maior de Comunicação é exatamente essa, né? Trazer para a nossa comunidade também para fora aqui de Arroio Grande, até porque nós estaremos via Facebook, estaremos via YouTube para o mundo todo, né? Arroio-grandenses e pessoas que têm relação conosco estarão nos acompanhando no dia 19 de julho, e nós faremos aí uma divulgação, né, junto ao Grupo Maior de Comunicação, por esse programa. E já encaminhando esse final, Beto, Murilo e Juninho, desde já agradecendo aí a valorosa contribuição de vocês, porque eu cheguei bem depois disso tudo, né? Eu sou um imigrante que fala, Juninho. Eu sou um imigrante nordestino que veio para cá depois e se apaixonou pela cidade, gostou da cidade e teve a grata satisfação de pertencer. No teu caso, nunca se sabe bem qual é a definição, em todo caso. Sou uruguaio, estou Betiapa. Cidadão do mundo. De conhecer o futebol, eu através de futebol fazer grandes amigos. Inclusive o nome Paulista, meu apelido é Paulista, porque, incrivelmente, num treino na escolinha do Lindomar, numa tarde lá no Caturrita,
O Dario, que hoje é aposentado do Exército, Dario, irmão do... É Pires, acho que o Dario né? Casado com a irmã do Daguinho, casado com a Doris. O Dario, o Lindomar me colocou para jogar futebol lá no Caturrita e eles achavam que eu jogava alguma coisa por ter vindo de fora, por ter cabeça grande, né, coisa e tal. E o Dario falou, Marco Paulista, e ficou Paulista. Dali nasceu o Paulista lá dentro do campo do Internacional. Por outro lado isso, Betinho, vamos encaminhar a nossa mensagem final aos nossos espectadores, mais uma vez agradecendo a tua participação, e uma mensagem final, enfim, para o futebol, para a comunidade de Arroio Grande, para o dia 19 de julho, que é o dia do futebol, e hoje, 11 de julho, o 76 ano do Caturrita. Primeiramente, eu queria dizer que da minha felicidade de ter podido jogar nas duas equipes, tanto no Arroio Grande como no Internacional. Eu joguei, comecei nos infantis do Internacional, depois fui para o Arroio Grande e tal, e lá fiquei. Depois, mais tarde, joguei no Internacional, na equipe principal, né, com 15 anos, num campeonato. Na época tinha um torneio de integração, campeonato de integração, e eu joguei com 15 anos no Internacional. Naquele ano eu joguei, foi meu primeiro clássico pelo Arroio Grande. Então, eu digo sempre que eu joguei com muita gente boa, entendeu? Então eu sou grato ao futebol e às amizades, como o Murilo comentou, que essas amizades do futebol ficam eternas, né? A gente é um churrasco, é uma pescaria, um aniversário de um filho, na rua, né? E com outros por aí que a gente jogou e vieram jogar conosco aqui, são adversários da gente, também foram adversários. Então, eu agradeço o convite e dizer que o futebol tem que ser incentivado como lazer, como esporte, como vida, como saúde, entendeu? Então, como tu faz esse trabalho, Paulista, junto à gurizada, junto à juventude, aos estudantes, que tem que ser incentivado. Lamentamos que os clubes não participem mais, porque essa coisa do poder econômico não nos permite, a vida está corrida. Primeiro a gente tinha coletivo terça e quinta, tinha ginástica quarta e sexta-feira, sexta era mais leve e tal. A gente... Os patrões largavam a gente para treinar às 5 horas da tarde, 4h30. Né? Hoje não tem mais isso, não, é impossível. Mas que tem que ser incentivado o futebol para a gurizada, como saúde, como lazer, como para tirar de outras coisas. O futebol é fantástico. Eu recomendo que não pare, que não deixe de ser incentivado. E agradeço ao pessoal que me convidou e a ti para participar junto com o Juninho e o Murilo. Um grande prazer. Muito obrigado. Perfeito. Nós que agradecemos, né, pela tua participação, colaboração, um livro em vida, como falou o Juninho, uma história sempre importante. E, Murilo, essa questão que abordou o Beto aí, essa dos 2 clubes fechados, tu mesmo abordou também, né, Murilo? Essa questão dos 2 clubes fechados, da importância do futebol poder ser uma ferramenta de educação, inclusive, né, num momento tão complicado que a gente vive em termos de comportamento e de indisciplina na sociedade como um todo, né? Acho que te agradecer aqui no nome do Papo Cabeça, que é o nome desse nosso quadro do Grupo Mauá de Comunicação, e mais uma vez aí, né, que a gente possa continuar falando sobre futebol mais tempo. Te pediria para deixar uma mensagem final, Valeu, Paulista, obrigado mais uma vez pela oportunidade, e ao Grupo Mauá de Comunicação, e dizer que foi um orgulho muito grande, né, de participar e estar na história desses 2 clubes tradicionais da região sul e do estado, Esporte Clube Arroio Grande e Grêmio Esportivo Internacional. No Arroio Grande, eu participei como atleta no primeiro e único ano que o Arroio Grande disputou o futebol profissional, ano de 94. E no Grêmio Esportivo Internacional, que é o clube da minha família, é o meu clube de coração, né? Eu também deixei um pouco na história do Caturrita. Então, a todos, o meu muito obrigado, né? E fica a esperança que um dia essas 2 agremiações
possam voltar a disputar uma competição oficial. Não importa a categoria, se é no profissional, se é no adulto, se é juvenil, infantil, não importa a categoria, né? Então, o meu sonho é ver uma equipe disputando uma competição a nível estadual. Aqui, Paulista, meu muito obrigado. O Beto, que eu tive o prazer de jogar junto, o Juninho, também tive o prazer de jogar com o Juninho, onde fomos campeões no futebol de 7, que o Juninho, no começo do programa, falou, na equipe do Cabeção. Nós tivemos uma equipe e nós fomos campeões. Fica o meu abraço e a ti, Paulista, o meu muito obrigado. Isso, nós te agradecemos, né? E é importante também dizer, o Richard aqui, Catarrita, também trouxe uma informação. Qual foi o nosso último título lá dentro do campo ali? 2014, campeão amador regional, se não me engano, né? Aquela Copa que teve ali. Gol do Chalitaço? Não, o Chalita fez o gol do pênalti contra o Canguçu. Isso. Chalita errou o pênalti. Isso aí. Isso que é apaixonante, né, Betinho? Enfim, a gente vai então, Pedro Jaime, cabe a ti fazer uma poesia, quem sabe aí. Aliás, viver já é uma poesia, né? Ainda mais hoje em tempo de reclusão, como colocou o Juninho, a gente está cada vez mais reflexivo, introspectivo. E geralmente quando a gente está em casa a gente pensa mais, ou reflete mais, enfim. Mas mesmo sendo um momento de festa... Fala, Beto. Quer falar? Pode falar. Só antes de tu encerrar, eu quero dizer que eu sou Arroio Grande e o Juninho também. Tá. Internacional, então tá 2-2. Coisa boa isso aí. E o Juninho lembrou bem lá do clássico do século, foi isso que tu chamou, né? Do 2-1, lá em Sobradinho, nós estávamos lá, inclusive, né? E como toda boa chala de futebol, Juninho, se me permite, nós demos um banho no Arroio Grande e perdemos o jogo. Mas isso é outra história. Isso é uma coisa que daria outro programa. Enfim, Juninho, vamos lá ficar... Antes de encerrar, antes de encerrar. Só um esclarecimento. A referência que eu fiz é que no Clássico do Século em Sobradinho, os 13 estavam pelo lado do Internacional. Sim. Vocês 13. Mas o Beto, né, cria do Arroio Grande, né, cria Saci, e eu também me criei lá, joguei no Infanto Juvenil do Arroio Grande, joguei 2 clássicos, né, do Infanto Juvenil e saí invicto, com 2 empates, 0-0 e 1-1. O clássico que nós empatamos foi... eu recordo que um gol de pênalti do Sapinho, né, que depois que mora fora do Arroio Grande já há alguns anos, né? E também, antes do encerramento, fazer uma referência que daria um outro programa, né? Porque a gente aqui é criado numa zona muito próxima à fronteira com o Uruguai. Então, nós temos algumas características aqui do nosso futebol, né, que se parecem muito mais aqui com as características do futebol uruguaio do que do resto do Brasil. O Murilo, por exemplo, depois, o Beto acho que não, mas o Murilo, depois de jogar profissional no Brasil, andou jogando aqui competições no Uruguai, e eram aquelas características de estádio cheio, de guerra, né? Eu andei assistindo lá jogos aqui em Cerro Largo, em Maldonado, né? Em São Carlos de Maldonado, lá, né? E era interessantíssimo. E essa nossa característica aqui do futebol mais brigado, mais guerreado, né? Enfim, da cultura do Rio Grande do Sul, mais voltada para essa cultura do prata aqui. Mas, para encerrar, Paulista, eu queria... muitos nomes foram citados aqui, né? E é muito difícil a gente falar de todos, né? Especialmente o futebol de campo, né? Mas nós tivemos esses grandes personagens do passado, né? Como Silvio Carlos Ferreira, do Internacional, o Issa Costa, o Massimiliano Munhoz, né? No Arroio Grande, o seu Mário Silveira, o próprio Rocco, e os sucessores, né? Quase que as famílias, né? Ficaram vinculadas aos clubes. E dos jogadores, nós temos aqueles que são considerados verdadeiras lendas, né? Além do Gita e do Agapito, já citados, que jogaram, e esses todos que tu falaste que jogaram em clubes grandes, nós tivemos os locais, como o Oscar,
que teve uma oportunidade de sair daqui, mas não quis ficar fora do Arroio Grande. O Oswaldo chegou a jogar e bastante e bem fora de Arroio Grande, né? Mas nós tivemos aí o Wilson do Ari, o próprio Aires Roberto, grandes nomes que nos traziam, né? Mais do que tudo, né? E eu estou falando aqui da minha mocidade, né? Eles só não eram mais do que as gurias no final de semana, né? E as namoradas ou o bar, enfim, né? Mas o futebol era a nossa grande alegria do final de semana. Quando tinha clássico, então, a gente passava a semana toda projetando aquilo, no café, nas conversas, ia ver os treinamentos. Aí já naquela época tinha o famoso Miguel, né? O Betinho está com uma dor em tal lugar, não vai jogar. E aquilo se espalhava, né? O Cacaio não vai poder vir porque está lá num curso não sei aonde. E, na verdade, sempre dava um jeito de aparecer na hora aquilo que tinha de melhor. Então, era um período extraordinário, onde, repito, a motivação não era a televisão, era o real que estava ali na nossa frente. A gente sabe que hoje isso é impossível, impraticável, né? Não hoje com a pandemia, estou dizendo em tempos normais, já porque existem outras formas de lazer, a própria internet, é quase que inviável. O retorno do futebol de campo seria dificílimo, no amadorismo, enfim. Nos cabe rememorar aqui, historicamente, né, trazer a nossa... Juninho, e o futebol amador, as equipes da cidade vizinha também não tem mais. Não foi só aqui que terminou. Foi a região que terminou. Não tem Exatamente. mais equipe. A gente até conversa de vez em quando se não caberia fazer eventualmente torneios, né, com seleções da cidade, nos moldes da Taça RBS de futsal, fazer de futebol de campo. A secretaria aí fica, inclusive, aqui já a provocação, a dica, né? A Secretaria de Desporto e Turismo de Arroio Grande, falar com a de Jaguarão, com a de Pedro Osório, começar com 2, 3 cidades. Claro que agora não dá para fazer nada disso, mas futuramente, para a gente resgatar aquele gosto, já se conversou em trazer, de repente, a partida local, não para o domingo, que sempre tem um grande jogo na televisão, mas para um sábado à tarde, ou enfim, algumas fórmulas para ver se a gente resgata também esse amor pelo futebol da sua cidade, que, em última análise, acaba se convertendo também em amor pelas pessoas da sua cidade. Eu tenho ídolos no futebol que não foram grandes craques, como o Caminhão, que já nos deixou, o Paulão, né, que jogou conosco, o Murilo jogou com vocês no futebol de campo e jogou conosco no Cabeção, no futebol de 7. Seres humanos extraordinários, que eu tenho, isso sim, muita saudade daquele tempo que a gente andava todo mundo junto e misturado. O futebol é isso, é relação, é amizade, é vida, né? Então, viva o futebol nesse dia do aniversário do Grêmio Esportivo Internacional e no próximo domingo, o dia do futebol. Cumprimentos ao professor Paulista e o meu abraço a todos os componentes aqui da mesa desse programa. Perfeito. Então, encerrando essa nossa tarde tão maravilhosa em termos de história e de verdades contadas através do futebol, eu indicaria uma leitura para quem quiser acompanhar, se me permite a produção dar um take aqui nesse livro. Clássico, né? Como colocou o Juninho agora nas suas últimas palavras, uma história de paixão, realmente o futebol é uma paixão, como colocou aqui o Beto, como colocou aqui o Murilo, o Juninho. Numa semana nós perdemos o senhor Eutildes Moraes, o Agapito, um sábado como nós estamos comemorando mais um ano de aniversário do Grêmio Esportivo Nacional. Eu só gostaria de fazer uma merchandising, se me permite, Beto. Na página 304 e 5 do livro, tem um rapaz aqui, conhecidíssimo aí mundialmente. Quem quiser conhecer mais a história do livro, vale a pena. É uma pequena introdução aqui, o Juninho fez uma alusão à preparação física. Não sei se tu conhece esse rapaz aqui, no teu currículo aí, o Murilo. É só para dar uma relaxada, depois procura na página 305, tá? Em tudo a gente tem acertos e erros. Um dos pecados que eu cometi no livro está aí. Brincadeiras à parte, muito obrigado ao Grupo Mauá de Comunicação por mais essa oportunidade. Mais uma vez agradecer ao Beto, ao Murilo, ao Juninho e dentro em breve nós estaremos com a nossa 5ª edição do Papo Cabeça. Um abraço e até a próxima.